Convidamos você a dar um tempo, desligar, esquecer os problemas e as dificuldades do dia a dia, relaxar, puxar o freio de mão, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje conversaremos sobre o quê? Semifinais do Gauchão 2025. Aconteceram os 2 jogos de ida. E quais as conclusões que podemos chegar? Primeiro destacando os clubes de Caxias. O Juventude continua com aquele seu trabalho sério, a sua estrutura, competência, planejamento. Clube e time de primeira divisão, sem a menor dúvida, tem todas as condições de permanecer na elite na temporada que se inicia. Já o Caxias, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu tenho uma simpatia, até por questões de ligações de família, pelo ser Caxias. Mas infelizmente, o clube entrou na contramão. Depois do susto da temporada 2024, que quase foi rebaixado novamente para a Série D, eles entraram em pânico, abriram mão do qualitativo e partiram pela contratação embaciada, priorizando o quantitativo. O resultado não poderia ser outro, tragédia anunciada. É o pior Caxias dos últimos anos. Claro, para o Gauchão, deu para o gasto. Ele ficará em 4º lugar se a lógica do futebol acontecer, pois deverá ser eliminado pelo Esporte Clube Internacional, que ontem treinou na Serra Gaúcha. Então, uma colocação digna. Mas quando pensamos em competições nacionais, infelizmente, se nada mudar no centenário, dificilmente o Caxias conseguirá permanecer na Série C desse ano. E a dupla Grenal? A dupla Grenal, primeiro, o Grêmio. O Grêmio, depois do susto em Roraima, voltou a campo para encarar o Juventude. Nos primeiros 30 minutos, jogou a bola que dele se esperava. Mas é claro, ainda tem que aprender a dosar o físico. Ninguém aguenta 90 minutos naquela correria inicial. E também tem que criar um esquema para que os seus jogadores consigam se adaptar ao novo estilo de jogar durante a partida, quando o fôlego não for o mesmo. Ou seja, tem que ser um time preparado para jogar em alta velocidade e pronto para tocar a bola, abaixando o ritmo quando se tornar necessário. Mas o Grêmio foi bem. Foi tão bem que poderia ter saído classificado da arena ontem. Não desmerecendo o Juventude, que jogou bola. O Juventude que sabe jogar, conforme nós já comentamos, está muito bem dentro e fora dos gramados. Mas a atuação do árbitro, aquilo foi um boneco, aquilo foi um vexame, claramente assustado. Agora a gente não sabe se ele estava com medo de tomar qualquer decisão que pudesse favorecer o Grêmio, se ele queria beneficiar o Juventude, ou se entrou em campo para apitar em favor do Internacional. Mas seja como for, ele atrapalhou os planos do tricolor, que agora terá que subir a serra, enfrentar uma guerra que com certeza não precisaria. Eu não vou nem entrar no mérito daqueles lances que matam um time. Aquelas faltas não marcadas, aquele 2 pesos, 2 medidas, aquela conversa no pé do ouvido que irrita o jogador. Não. Eu vou falar no pênalti. Aquele pênalti, meu Deus, aqui eu não vou dizer que foi uma agressão, porque claramente foi sem querer, mas eu acho que a regra não fala em intenção. O jogador da Juventude, o zagueiro, olhando a bola, foi chutar a bola, não viu a chegada do atleta gremista, que se colocou entre ele e a bola e chutou, mas chutou as pernas. Não foi aquela violência, mas foi pênalti. Não há nenhuma dúvida. Nem o mais fanático dos colorados terá como dizer que não foi. Aquilo foi pênalti.
cara foi direto nas pernas, pelas costas, não tocou a bola. E o pior, assustado, o árbitro chamou o VAR, que não deu o pênalti. Então, com certeza, a gente não pode afirmar o que está acontecendo, mas o que está acontecendo não importa. O que interessa é que está acontecendo sim. E aí a gente sai de campo e lembra a pressão, toda aquela parafernália que Barcelos colocou no mercado usando D'Alessandro como seu matador. Eles fizeram um escândalo, uma pressão, porque o árbitro marcou um pênalti que foi um toque dentro da área, sim, na cobrança de falta. O atleta colorado fez isso ao pular. Esse movimento não é um movimento natural para impulsionar o pulo. Esse movimento aumentou a área de ação do colorado. Então é pênalti. O braço estava afastado do corpo. Ah, mas um pouquinho. Foi sem intenção. A gente volta a repetir. Regra não fala em intenção. E não fala em pouco pênalti ou muito pênalti. Foi pênalti. E outro lance que eles reclamam foi uma falta no meio de campo. Uma falta do atleta gremista que deveria ter recebido o cartão. Perfeito, o juiz não deu o cartão. Mas, poxa, quantas faltas no decorrer do jogo que teria de ser dado cartão e não é. Só que daí, na sequência, um assessor do Roger deu um chilique no banco de reservas. O árbitro chegou, deu o amarelo e ele continuou com o chilique, foi expulso. Como a regra do Campeonato Gaúcho, não estou dizendo se a regra é boa, é ruim, se deve continuar ou não, mas a regra existe, o Internacional tinha conhecimento, assinou, aceitou. Quando um assessor do técnico é expulso do banco, o técnico também tem que se retirar. Não que o treinador seja expulso, pois nem pena ele irá cumprir, ele tem que se retirar. Pois bem, deu-se o início ao carnaval, a aberração, a malandragem porca, roubo. Nacional foi roubado, roubo. A imprensa, parte dela, a justiça seja feita, comprou a ideia, a coisa cresceu. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol ficou revoltado, praticamente mandou D'Alessandro calar a boca. Noveleto teve que intervir para pedir para baixar a bola. Só que, pela pressão, pelo medo, pela falta de personalidade do árbitro no jogo Grêmio e Juventude, infelizmente a gente percebeu que a pressão deu certo, pois temos notícias que chegou até no bolso da federação, pois alguns patrocinadores andaram ameaçando retirar o patrocínio caso aquele circo continuasse, e principalmente patrocinadores do departamento de arbitragem. Para ver como o futebol pode se transformar numa bandalha. Bom, dentro de um país como o nosso, tudo se prostituiu, infelizmente é uma verdade. Então ontem, além de o Grêmio ser prejudicado, além de ficar claro que a pressão surtiu efeito, D'Alessandro, que tem um ego maior que a língua, deixou escapar com um ar debochada. Viu só? É só outra pressão que eles arregam. Ou seja, D'Alessandro se considera vencedor. Ele derrotou a Federação Gaúcha de Futebol numa guerra que só ele disputou. E aí, arregou foi o verbo mais usado nos felizes corredores do gigante da Beira-Rio após o término da partida, em que o Grêmio foi claramente prejudicado. E agora vem a pergunta: se fizeram isso com o Grêmio na arena, o que esperar do jogo da Serra? E principalmente, o que esperar do Grenal? Parece que estão montando o circo para tirar o octacampeonato do tricolor. Preocupa, porque ninguém é ingênuo de acreditar que resultados não são construídos fora de campo, em reuniões, em salas requintadas, com ar-condicionado e secretárias lindas servindo cafezinho. Rola muito dinheiro, irmão. Basta saber que tem um cafezinho. Mas a questão é, existe ainda uma luz no fundo do túnel. Porque o Grêmio, depois de Roraima e ontem na Arena, mostrou que aquele espírito copeiro voltou. E apesar dos pesares, não perdeu o equilíbrio, não deixou de jogar e fez o resultado.